Olá, graça e paz para quem está entrando aí. Deus é bom em todo tempo, amém? E chegamos na aula de número 9. Seremos edificados com essa aula e eu creio que o Espírito Santo vai falar com você através dessa mensagem, assim como ele falou comigo, assim como eu aprendi muito através dessa lição. E hoje o título da nossa lição é a oração do fariseu e do publicano. E nós vamos ler o texto do dia, mas antes de nós lermos, o texto do dia, eu gostaria de fazer uma oração, pegando este momento, o nosso estudo aqui, para que o Espírito Santo fale conosco. E EBD não é EBD sem a Bíblia. Então esteja com a sua Bíblia no momento em que nós estivermos abordando essa lição e falando a respeito da oração do fariseu e do publicano. Combinado? Eu vou baixar aqui um pouquinho o som, estava uma música de fundo. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por este domingo. Meu coração é grato, porque o Senhor vive, porque a sua misericórdia me alcançou. Obrigado por tua graça que se estendeu, Pai, sobre a minha vida. E eu te louvo por isso. Te louvo por tua palavra que ela é viva, ela é eficaz, ela nos ensina. E ela é tão penetrante, Senhor, que nos transforma. Obrigado, Pai, porque o Senhor é o meu Deus, o Senhor é bom em todo tempo. Amém? Obrigada este momento ao Senhor. Oração. Bom, então nós vamos fazer a leitura do nosso texto do dia, que se encontra lá em Lucas 18:14. Vamos ler? Que diz assim: qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Esse foi o texto do nosso dia. E a síntese da nossa lição de hoje diz assim: na parábola do fariseu e do publicano, Jesus nos ensina preciosas lições através das orações desses personagens. Justificação, misericórdia divina, coração sincero e o valor da humildade são alguns dos temas abordados. Vai mandando aí aviãozinho para os seus amigos de classe, João, Mari, e chamando o pessoal. Nós estamos aqui em um novo horário, às 8 da manhã. Se algum amigo seu não está sabendo do novo horário, olha, manda para ele aí, EBD, 8 horas, combinado? Eu conto com a sua ajuda. Todos nós professores, nesse novo horário, tá bom? Para vocês estarem divulgando aí. Amém? Então, essa foi a síntese da nossa aula. E nós vamos fazer o texto bíblico. Nós vamos ler o texto bíblico. E o texto bíblico se encontra lá em Lucas 18. 18, verso 9 ao 14. Vamos ler? E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. Verso 13 agora. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Verso 14, para finalizarmos a leitura do nosso texto bíblico, diz assim: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Olá para todos que estão entrando aí. Então, nós finalizamos aqui o texto bíblico do nosso dia de hoje, da nossa aula. Para quem está entrando aí, o tema da nossa lição de hoje é a oração do fariseu e do publicano. Aqui é contada uma parábola.
Jesus está contando essa parábola. E eu gostaria, antes, de nós entrarmos, de fato, no ponto 1 da nossa lição, trazer a definição de parábola. Porque muitas vezes nós ouvimos as parábolas de Jesus, Jesus ensinando o povo através de parábolas, mas afinal, qual é a definição de parábola? Eu escrevi aqui a definição de parábola e eu gostaria de ler, compartilhar com vocês, que diz assim: a parábola é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. E isso é o que nós estamos vendo aqui nessa parábola do fariseu e do publicano. É isso que Jesus vem ensinar através dessa parábola. Lembrando que Jesus, ele utilizava de parábolas para ensinar o povo através do reino de Deus, para ensinar o povo a respeito do reino de Deus. Então, aqui Jesus utilizou essa parábola para ensinar aqueles que estavam ali presentes, inclusive publicanos e fariseus. Amém? Você dá um joinha aí para mim se você estiver aqui comigo, combinado? Estamos num novo horário, num novo formato, mas eu creio que você está aí comigo. Amém? Olá para quem está entrando. Então, continuando aqui, nós trouxemos a definição do que é uma parábola, que ela vem não para ensinar. E Jesus está aqui trabalhando com dois personagens, que é o publicano e o fariseu. O áudio colocou aí: parábolas ajudam a entender. Sim, esse é o real objetivo da parábola. Eles utilizam de comparação ou analogia para trazer um melhor entendimento. Combinado? Amém? Aê, o Jason aí com a gente. Então aqui nós vamos entrar no primeiro ponto da nossa lição, a oração do fariseu. E aqui, quem eram os fariseus? Nós acabamos de falar o que era uma parábola. E para entender esses dois tipos de oração, que nós vamos abordar aqui, nós precisamos trazer à memória quem eram os fariseus. Lembrando que os fariseus eram um grupo de religiosos, eles estudavam as escrituras judaicas e as tradições. Só que eles eram formalistas e hipócritas. Exatamente. A Bíblia vai relatar, os fariseus como sendo hipócritas. Essa classe de religiosos, eles foram bem censurados por Jesus. E para nós termos um melhor entendimento disso, eu gostaria que você abrisse comigo a Bíblia lá em Mateus 23. Vamos lá comigo? Nós vamos ver a maneira como Jesus falava, a respeito ali dos fariseus. Mateus 23, o verso 27 ao 28. 23, 27 ao 28. Diz assim, acompanha aí comigo, hein? Se você estiver com a sua Bíblia, escreva aqui para mim, Bíblia. Bíblia. Eu disse no começo da aula, alguns não estavam, mas eu falei, se aqui estamos em uma aula da EBD, precisamos estar com a nossa Bíblia. Combinado? Se você estiver com a sua Bíblia, escreva aqui para mim, Bíblia, para eu saber que você está conectado aqui. Verso 27 diz assim: que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas, são como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos e de toda espécie de impureza por dentro. Por fora parecem justos, mas por dentro seu coração está cheio de hipocrisia e maldade. O Jason colocou aí. Usavam roupas cheias de peças para diferenciar das pessoas. O áudio colocou aí Bíblia, o áudio está com a Bíblia. Glória a Deus, é isso aí. Tem que estar com a Bíblia. O Jason colocou aí Bíblia, muito bem. Glória a Deus, glória a Deus. Então aqui, voltando ao texto, essa é a maneira como nós podemos ver que os fariseus eram conhecidos como hipócritas. Olha que forte. Então aqui foi para a gente entender a respeito de que personagem nós vamos falar. Lembrando que, além deles serem conhecidos como hipócritas, eles tinham ali, como definição, eles serem formalistas. Eles eram muito legalistas, se podemos dizer assim. E assim como o texto diz aqui, que eles eram justos, pareciam ser justos, mas o coração por dentro era cheio de hipocrisia e maldade.
EBD tem que ter Bíblia, né? Tem que ter áudio. Então, vocês já ouviram aquele ditado, nem tudo que reluz é ouro? É mais ou menos isso. Os fariseus eram bem isso, que é como esse texto diz. Então, aqui entrando de fato no subtópico 1 do nosso ponto 1 da lição, a aparência da santidade. Nós temos aqui 2 personagens e a princípio nós vamos trabalhar com a oração do fariseu. Eles estavam indo ao templo para orar. E a maneira, o texto que nós acabamos de ler, diz que o fariseu chegou ali no templo e ele começa a orar e ele veste uma capa de santidade. Por isso que o texto, o subtópico da nossa lição é a aparência da santidade. Porque quando ele chega ali, a primeira posição, a primeira postura do fariseu foi: ele não quis se misturar, porque no templo, né, vão todas as pessoas que querem ir. E quando ele chega lá, tinha outras pessoas, inclusive o publicano. Muito bem, ó, o áudio colocando aí, participando, interagindo, muito bem. Então, quando ele chegou ali no templo, ele põe a capa de santidade e ele fala: olha, eu não vou me misturar com esse publicano, com os pecadores, porque eu sou santo demais. Quase que ele diz assim: olha, Deus, você tem sorte que eu sou seu filho, hein? Foi mais ou menos assim a postura do fariseu. Ele veste essa capa de santidade. E como se isso não bastasse, ele olhasse para outras pessoas com menosprezo, falando: olha, eu sou tão santo, eu sou tão perfeito que eu não posso me misturar com essas gentalhas, se nós pudéssemos dizer assim, que ele fica ali isolado e ele começa a orar. E olha a maneira como ele se apresenta aqui, como nós acabamos de ler no texto. Ele fala: eu não sou como os demais homens. E começa a apontar as falhas dos outros. Ele começa a apontar a falha do próximo. E ele começa a falar. Ele foi buscando, né, se exaltar. Olha, eu dou dízimos. Eu não sou como pecadores, como esses pecadores. Ele foi se exaltando, vestindo ali uma capa de santidade. E Jesus, no prefácio dessa lição, né, no prefácio desse texto, ele utiliza uma palavra muito forte para diferenciar aqui a posição do fariseu, que é o desprezar, que foi o versículo primeiro que nós lemos, versículo 9 do capítulo 18, que diz: e disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos. Então, olha só como Jesus está aqui querendo se referir, como ele está se referindo aos fariseus. Confiavam em si mesmos, crendo que eram justos. Então, os fariseus estavam aqui crendo na força do próprio braço e desprezavam os outros. É tipo na igreja, é um, na rua é outro. Tem que tomar cuidado, né, com esse tipo de comportamento. Inclusive, mais à frente, nós vamos abordar muito mais, nós vamos explanar muito mais esse assunto aqui, fazendo comparações quando abordarmos mais sobre a posição do publicano. Então, aqui nós vemos que ele vestiu essa capa de santidade, se colocando numa posição de perfeito e de justo. E aqui entrando para o ponto 2, a glorificação do eu. Então, vamos ver aqui, ó, ponto 1, vestiu a capa de santidade. Se afastou, porque ele se colocou numa posição de santo, se afastou dos demais. Olha, eu não sou como os pecadores, eu não sou como esses, não posso ficar perto deles. Foi lá para frente, né? Como quem diz, eu sou um fariseu, eu tenho que ter uma melhor posição aqui, e se afasta. E agora nós vamos ver o segundo ponto, nós vamos ver a glorificação do eu. Ao passo que o publicano, ao ir ao templo, ele buscava ali a misericórdia de Deus e assumia sua condição de pecador, o fariseu não assumiu essa posição. Ele não estava ali buscando misericórdia. Muito pelo contrário, nós vemos um egocentrismo. Ele estava falando dele mesmo. Ele estava se sentindo tão justo que ele não tinha pecado, ele não tinha erro. Com uma postura inflada, né? Cheia de excessos de autoconfiança, buscava adorar a um Deus chamado orgulho próprio. Você já conheceu esse Deus chamado orgulho próprio?
foi essa postura que o fariseu ele teve aqui ao subir ali, ao ir ao templo. E o tipo de palavras que nós vemos aqui, né? A postura do fariseu é uma postura que nós devemos tomar cuidado. E que nós possamos não querer para nós esse tipo de postura. Não há espaço, né? Há um Deus amoroso aqui na fala do fariseu. Você não vê ele querendo ali um relacionamento com o próprio Deus. Muito pelo contrário, ele está ali falando dele mesmo. Ele mesmo se exaltando. Olha que perigo, não é mesmo? Isso é um perigo. Então nós vemos aqui que é uma oração cheia de orgulho. E uma oração cheia de orgulho nós sabemos que ela não é bem vista por Deus. Por quê? A própria palavra nos diz que Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes. Você já deve ter visto esse versículo e eu trouxe ele aqui para nós lembrarmos dele. E o fariseu ele se achega ali com muito orgulho, falando dele mesmo e não reconhecendo a grandeza de Deus. E no ponto 3, será humilhado. A oração do fariseu foi se considerarmos o número de palavras 7 vezes mais extensa do que a do publicano, mas cheias de egocentrismo, falando dele mesmo. Gostaria de ler Provérbios 15, 33 e em seguida Provérbios 16, 18. Para os que estão chegando aí, se você estiver aqui comigo, escrevam aí Bíblia, se você também estiver com a sua Bíblia, combinado? Esteja aí com a sua Bíblia. Provérbios, vamos abrir lá em Provérbios. Nós vamos fazer agora um paralelo entre esses dois personagens. Provérbios 15, 33. Diz assim, 15:33. O temor do Senhor ensina sabedoria. A humildade precede a honra. Guarda esse versículo aí, hein? Provérbios 15:33. Agora vamos para Provérbios 16:18. Boa, dai aí, ó, Bíblia. Muito bem, muito bem. Provérbios 16:18. O orgulho precede a destruição e a arrogância precede a queda. Então, nós temos 2 versículos aqui que nós acabamos de ler, que foi Provérbios 15:33, que fala sobre a humildade, que a humildade precede a honra. E lemos o 16:18, que diz, o orgulho precede a destruição e a arrogância precede a queda. E nós temos 2 personagens que trazem essas grandes lições para nós. Então, nesse momento aqui que o fariseu tem essa atitude e ele começa a se colocar aqui como o Deus, né? Um Deus maior que o nosso Deus, inflando ali o seu ego, não reconhecendo as suas imperfeições, muito pelo contrário, colocando as suas perfeições acima de qualquer coisa, até mesmo se comparando a outros, se colocando superior a outros. Isso não é saudável. Isso não é saudável para a nossa caminhada cristã. Nós precisamos reconhecer que é a graça de Deus que nos alcança. E é por conta dessa graça, por conta dessa bondade e da misericórdia de Deus que é a causa de não sermos consumidos. E esse fariseu, ele não reconheceu isso. E de igual modo, de que maneira nós podemos imaginar que ele voltou para sua casa? Do mesmo modo, cego, imaginando que ele era justo, imaginando que a força do seu próprio braço era suficiente para ele. E agora nós vamos ver... antes de eu entrar na oração do publicano, eu gostaria de citar que a Bíblia ela faz menção de muitas consequências, né? De muitos homens que tiveram atitudes orgulhosas. Nós podemos lembrar de Nabucodonosor, de Amã ali, que está escrito em Esther, a maneira como ele quis se opor ali, né, ao povo judeu, como tramando contra Esther, tramando contra o povo judeu mesmo, e como foi o fim de Amã, né? Então, essa história, entre outras, nós podemos ver que as consequências foram cruéis por conta do coração orgulhoso. Então, lembre-se aí que Deus ele resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Amém? Glória a Deus! Agora nós vamos entrar no ponto 2 da nossa lição.
a oração do publicano. Amém? Glória a Deus. Dá um joinha aí se estiverem comigo. Quero ver o joinha de vocês aí. Ponto 2. A oração do publicano. Sou um pecador. Agora nós precisamos relembrar quem eram os publicanos. Você se lembra quem eram os publicanos? Da mesma maneira que nós nos lembramos quem eram os fariseus, para nós conseguirmos, né, ter mais uma percepção melhor da história. Vamos ver o que o Jason mencionou aí. No Novo Testamento diz: aquele que está de pé, fique atento para que não caia. Ou seja, se o irmão pecar, não julgue, fique esperto. Muito bem, Jason, muito bem. Obrigada por sua participação. É isso aí. Então, aqui vamos lembrar quem eram os publicanos e por que o fariseu, né, ele fez distinção ali do publicano. Muito bem, Daya. O publicano, eles eram cobradores de impostos, eles eram contratados ali do Império Romano. Lembrando que o Império Romano era uma potência muito grande, eles comandavam, regiam ali o povo judeu nesse momento em que Jesus conta essa parábola, e eles afligiam muito o povo. E os publicanos, eles eram judeus contratados pelo Império, né, Romano. Então, imagina, eles eram compatriotas ali, né, os judeus. Então, eles olhavam para os publicanos e falavam, pensavam, né, como que vocês, sendo judeus, trabalham para os romanos e vêm serem justos, e eles cobravam muito mais impostos do que deveria, né, ser cobrado. Então, sendo assim, eles compactuavam com o comportamento do Império Romano que afligia o povo. Então, os publicanos, eles não eram bem vistos. Eles eram vistos como homens injustos, como homens trapaceiros, como homens adúlteros. Então, a sociedade, assim como os fariseus, não os viam, né, de bom grado. E no templo, eles não eram bem recebidos. E eis aí um ponto muito importante que me chamou muita atenção na parábola do fariseu e do publicano. Porque, veja, ambos estavam indo pelo mesmo caminho, indo ao templo. Perceba que se o publicano sabia que ele não era bem recebido no templo, o que naturalmente uma pessoa faz? Ela não vai, não é verdade? Vamos supor que você vai a uma festa. Se você sabe que você não vai ser bem recebido, ou que os olhares vai ser um olhar de rejeição para você, normalmente o ser humano faz o quê? Não, eu não vou. Eu não vou porque eu não vou ser bem recebida. E o que me chamou a atenção é que o publicano, ele já reconhecia que só em Deus estava a remissão para os pecados dele. Porque mediante a todo esse cenário, ainda assim o publicano foi até o templo. E a passagem que nós lemos diz que quando ele chega no templo, ele se retrai. Ele tem a mesma atitude do fariseu. Ele se isola, vai para um canto, mas, perceba, o publicano, ele não se isola porque ele vestiu uma capa de santidade, como o fariseu fez. Ele se isola porque ele está constrangido. Ele está com vergonha do próprio erro dele, porque ele reconhece a imperfeição dele. Ele sabe que ele está errado. E ele chega ali ao templo e ele bate no peito. Senhor, eu sou pecador. E outro ponto interessante dessa parábola é que ele reconheceu que ele era um pecador. Além de ele reconhecer que ele é um pecador, a atitude dele pede por misericórdia. Olha a Duda aí entrando. Oi, Duda, seja muito bem-vinda. Bom dia. Então, ele reconhece. Essa atitude do publicano me chamou muita atenção. Porque eu falei, como que alguém, imaginando que poderia ser, né, rejeitado, mal visto, ele foi até o templo. E lembrando que Mateus também foi um publicano. Zaqueu também foi um publicano. E Mateus, ele se tornou quem? Um discípulo de Jesus. Eu gostaria de ler rapidamente com vocês Lucas 19. Para nós nos situarmos, lembrarmos um pouquinho da história de Zaqueu. Tem algo interessante para nós e precioso lá. Vamos até lá? Abre aí a sua Bíblia. Lucas 19. Lucas 19, do 1 ao 10.
Diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Olha aí, outro publicano. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa. Hoje devo me hospedar em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador? Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. E Jesus respondeu, olha o que Jesus respondeu: hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Uau! Essa passagem de Zaqueu aqui também é muito forte e fala muito comigo. Fala com você? Você consegue entender o que o Espírito Santo está querendo nos ensinar através dessa lição? Assim como o fariseu se afastou do publicano, rejeitando, vestindo a capa de santidade, olha, eu estou aqui, eu sou muito santo, eu sou muito perfeito e eu não vou ficar perto desse povo não, dessa gentalha não. Como diria lá no episódio de Chaves, né? Não vou ficar perto desse povo não. O que Jesus ele diz aqui? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. E Jesus ele foi se hospedar na casa de Zaqueu. E Zaqueu também recebeu salvação. E aqui nós vemos nessa atitude do publicano, né? Que ele vai ali reconhecendo o senhorio de Deus. O pobre homem nem conseguia erguer a cabeça. A passagem vai nos dizer que ele estava tão constrangido por conta de reconhecer as suas imperfeições, os seus pecados, que ele não conseguia erguer a cabeça. Tamanha vergonha era por suas atitudes, por ele reconhecer quem ele era. Então, uma oração que dava ênfase em 3 grandes coisas, em 3 grandes verdades. Sou pecador, foi um dos reconhecimentos do publicano. Mereço castigo, olha, eu sou pecador, eu mereço castigo, mas eu imploro perdão. Por isso que Jesus disse, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Yes, é isso mesmo, Laís, o arrependimento. Você tocou num ponto que nós vamos falar exatamente agora, que está lá em Provérbios 28:13. Vamos ver aí sobre confissão e deixar o pecado. Provérbios 28:13, galera. Vamos ler lá. Provérbios 28:13. Diz assim: quem oculta os seus pecados não prospera. Quem os confessa e os abandona recebe misericórdia. O fariseu, de certa forma, ele estava ocultando os pecados dele, porque ele estava colocando ali, ele estava se achando justo demais, né? Então ele não conseguiria enxergar, porque a primeira coisa que o pecador precisa é reconhecer que ele é um pecador. E aqui, como a passagem diz, quem oculta os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona recebe misericórdia. Então, o primeiro passo é você reconhecer as suas falhas, as suas limitações, as suas imperfeições. Isso foi o que o publicano fez. Enquanto os fariseus não reconheciam, eles se achavam justos, quando na verdade a justiça nós só vamos encontrar em Deus. É a graça de Deus que nos basta. Então, seguindo aqui, todos os que reconhecem a sua condição pecaminosa e aceitam o sacrifício de Jesus, eles recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. E isso é maravilhoso. Eles passam a ter Cristo e Cristo passa a ser o nosso referencial. Muito bem, Aldi, é isso aí. Esse publicano já clamava pela graça. E é isso que aconteceu aqui. Poucas palavras aqui do publicano foram suficientes para expressar a sua real condição, a real condição de pecador e o grande desejo dele de regenerar-se. Então não se esquece, viu? Que olha,
Ele era pecador, ele reconheceu que ele era pecador, ele merecia castigo, mas ele implorou perdão. E aqui nós vemos que uma bela transformação aconteceu na vida do publicano. O fariseu, ele continuou com as escamas nos olhos. Nada mudou na vida dele, porque se ele não reconhecer que ele precisa da perfeição que só vem de Deus, nada vai mudar. Nós precisamos reconhecer. E o publicano, por reconhecer isso, o que alcançou aqui? A salvação. Porque ele sim voltou justificado para casa, assim como aconteceu com Zaqueu. O que Jesus falou para Zaqueu? Hoje a salvação chega na sua casa. Porque ele reconheceu ali a mudança, e foi como a Laís diz, o arrependimento. Ele reconheceu que ele precisava se arrepender e mudar de rumo, mudar de direção. E aqui então, será exaltado, que é o terceiro ponto, para nós finalizarmos. O publicano. Quem foi exaltado? O publicano foi exaltado. Não havia espaço para orgulho aqui nessa oração que o publicano fez, nem para sentimentos altivos, apenas para o reconhecimento da sua condição pecaminosa, que foi como nós lemos, né, o capítulo 18 de Lucas. Então nós vemos aqui o profundo desejo do publicano de ser libertado e transformado. E assim foi, segundo o que Jesus disse. Ele voltou para casa justificado. E era o dia de iniciar uma nova vida, porque agora ele teve uma nova oportunidade, reconhecendo que Deus é maior, que a grandeza vem de Deus, que a salvação, que o perdão dos pecados vem de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Você tá ligadinho aí? Jesus se humilhou quando ele foi para a cruz do Calvário, mas Deus o exaltou sobremaneira. E a nossa revista vai dizer assim: não há maior exaltação do ser humano do que gozar da íntima comunhão com Deus. A glória não deve repousar no homem, mas sim a todo tempo emanar do Pai, e assim ser bênção sobre todos. Enfim, o Senhor é o nosso pastor. O fariseu, ele estava ali, né, buscando ele mesmo. Ele estava sendo o próprio Deus dele. Enquanto o publicano reconheceu que a bondade, ele reconheceu que a exaltação tem que ser para Deus. E que tudo que ele precisava vinha de Deus. Não como o fariseu. Ele falava, ele mesmo, né, se exaltava. Não, o publicano reconheceu que o que ele precisava vinha das alturas. Vinha de Deus. E algo que eu gostaria de pontuar aqui para nós finalizarmos é que ambos estavam indo para o mesmo caminho, para uma mesma direção. Nós vemos o fariseu, nós vemos o publicano indo para onde? Para o templo orar. Essa postura de ir para o templo orar não é correta? É correto, não é errado. A postura de ambos estava certa no sentido, estou indo ao templo orar. Mas o que foi o diferencial aqui? O que fez a diferença na atitude de cada um? Foi a motivação. Então, muitas vezes nós podemos ir para o mesmo caminho e ter motivações que nos distanciam de Deus. E nós não podemos enganar o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele sabe de todas as coisas. Deus conhece o nosso coração e nós não podemos enganar a Deus. Então, que não venhamos ser pegos nesse engano do orgulho, da altivez de coração, e que possamos buscar a ajuda do Espírito Santo para reconhecermos as nossas imperfeições e nos voltarmos todos os dias. Espírito Santo, me mostra através da tua palavra. Traz luz para o meu coração, para o meu comportamento. Traz luz. Se eu estiver errando, que a luz do Senhor traga salvação, traga clareza, para que não venhamos ser enganados pelo orgulho. E que possamos voltar para a nossa casa justificados, assim como aconteceu na vida do publicano. Você pegou a mensagem? Você entendeu? Porque você pode pensar, mas eu já estou na minha casa. Mas se você pegou a mensagem, você entendeu. Que possamos voltar para a nossa casa justificados. E não da mesma maneira. Não achando que nós somos perfeitos. Não vestir a capa de santidade. Não estarmos concentrados no egocentrismo. Amém? Então,
Que possamos voltar para casa justificados. E a justificação só é por meio da fé, por meio de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe, que vocês tenham um bom domingo e que essa palavra fique aí aquecendo o seu coração e que o Espírito Santo possa trabalhar mais e mais através dessa palavra nas nossas vidas. Amém? Deus abençoe, um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau!